Olá, turminha do nono ano, aqui quem vos fala é o professor Manuel e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje sobre conhecendo a equação de segundo grau com uma incógnita. Então hoje nós vamos aprender quando é que uma equação ela é do segundo grau com uma incógnita. Também iremos aprender quais são os coeficientes de uma equação de segundo grau. E também vamos aprender sobre equação completa e equação incompleta do segundo grau. Então, turminha, direto ao assunto, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Veja que uma equação ela é do segundo grau quando o maior expoente da variável é 2. Por isso que se denomina equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau, ela possui os coeficientes a, b e c, que são números reais. E lembrando, turminha, por definição, para existir uma equação do segundo grau, o coeficiente A deve ser diferente de zero. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer o seguinte, turminha. Quando o coeficiente A de uma equação do segundo grau é igual a zero, esse termo aqui, ax ao quadrado, ele não existe. Ele deixa de existir porque todo número multiplicado por zero, turminha, é igual a zero. Então, veja que o coeficiente A, ele não pode ser igual a zero. Se for igual a zero, deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Então vamos lá. Uma equação ela é do segundo grau quando ela é escrita na forma ax ao quadrado, ok, turminha, mais bx mais c igual a zero, onde o coeficiente a, b e c são números que pertencem ao conjunto dos números reais e por definição, aqui estamos definindo que o coeficiente A, ou seja, o número que acompanha, certo? Aqui, ó, o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Então, o número que acompanha, o termo elevado ao quadrado, deve ser diferente de zero. Assim, turminha, veja só. 2x ao quadrado menos 2x menos 40 é igual a zero. Esta equação aqui, ela é uma equação do segundo grau na incógnita x. Veja que a incógnita, certo? É a incógnita x. Veja que nós temos aqui o coeficiente a. Veja que por definição ele é diferente de zero, então aqui nós temos uma equação do segundo grau. O coeficiente b, turminha, é menos 2 e o coeficiente c é menos 40. Então vamos lá, vamos entender. Comparando aqui, turminha, membro a membro, o que nós podemos dizer? Que o coeficiente a, turminha, ele vem sempre acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. Então, está aqui, ó, os coeficientes de uma equação de segundo grau. O coeficiente A vem acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. O coeficiente B vem acompanhado, certo? Será sempre o coeficiente do termo x, mas nós temos aqui o coeficiente C, que é o nosso coeficiente que não vem acompanhado de nenhuma incógnita. Ok, turminha? Então, nós falamos que ser é o termo independente. Então, vamos lá lembrar. Então, vamos aqui identificar
nesta equação. Como eu falei para vocês, o coeficiente A nesta equação é 2, porque veja que o 2 ele vem acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui o 2, que vem acompanhado desse termo que está elevado ao quadrado. Então, como o coeficiente A aqui, ó, turminha, comparando aqui, ó, A, então, é igual a 2. Por quê, professor? Porque o coeficiente A vem sempre acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. Veja que o coeficiente B aqui, que é o coeficiente que vem acompanhado do termo x ou da incógnita que não está elevado ao quadrado, veja que comparando aqui que B é igual a menos 2. Como C, turminha, será o coeficiente sem incógnita ou o termo independente de x, veja que ser é igual a menos 40. Então, tudo aí tranquilo, né, turminha? Então, o que nós podemos dizer? Bem, nós podemos dizer que nas equações do segundo grau, nas equações desse tipo, turminha, nós podemos dizer que esses números aqui, ó, A, B e C, são chamados de coeficientes da equação. Então, veja comigo, essa equação aqui, que nós estamos tendo como exemplo, ela é uma equação completa. Por quê, professor? Porque os coeficientes que nós temos aqui, B e C, são diferentes de zero. Por definição, turminha, lembre-se, o coeficiente A, ele deve ser diferente de zero para que haja uma equação de segundo grau. Então, neste exemplo aqui, turminha, veja comigo que esta equação, ela é uma equação incompleta. Por quê, professor? Porque o coeficiente B, ele é igual a zero. Como você sabe, professor? Veja comigo aqui, ó. Vamos ver comigo neste segundo exemplo. Veja aqui que o coeficiente A é igual a 1, porque não apareceu. Ou melhor, igual a 1, ok? Porque não apareceu aqui, quando não aparece é 1. O coeficiente B, como ele é o coeficiente que vem acompanhado do termo, certo? Que não está elevado ao quadrado, do termo x, que não está elevado ao quadrado, como ele não apareceu nesta equação, então B é igual a zero. Veja que C é igual a menos 25. Por quê, professor? Porque ser é o termo independente da equação. Ou seja, isso quer dizer que o coeficiente ser, ele apareceu. Por que você sabe, professor, que menos 25 é o coeficiente C? Lembre-se que eu falei para você que o coeficiente C, ele não vem acompanhado de incógnita. Então, o número na equação do segundo grau, quando ele não vem acompanhado de incógnita, ele é o coeficiente C. Diferentemente do exemplo aqui, ó, do nosso terceiro exemplo, veja que o coeficiente C nesta equação não apareceu. Veja que nós temos o termo elevado ao quadrado, certo? Nós temos aqui o termo que está elevado ao quadrado, nós também temos o coeficiente aqui diferente de zero, tranquilo. Nós temos o termo x, que é um termo que não está elevado ao quadrado, nesse caso aqui o coeficiente aqui é o coeficiente B, é igual a menos 9. Agora veja que nós não temos um número aqui, independente de incógnita, ele não apareceu, mas nós podemos dizer que o coeficiente C é igual a zero.
Então, essa equação aqui, turminha, essa equação aqui, ó, 6x² menos 9x igual a zero, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Por quê, professor? Porque o coeficiente ser é igual a zero. Então, nós temos aqui A é igual a 6, comparando aqui, turminha, ó, o coeficiente A, ele vem sempre acompanhado do termo elevado ao quadrado, então nós temos aqui o coeficiente A é 6, porque ele vem acompanhado do termo elevado ao quadrado. O coeficiente B é o coeficiente que vem acompanhado do termo que não está elevado ao quadrado, veja, x não está elevado ao quadrado, então nós temos aqui B é igual a menos 9. E o coeficiente C não apareceu na equação, então ele não apareceu. Na nossa primeira equação, o coeficiente C apareceu aqui, olha só, pessoal, coeficiente A, B e C. Aqui ele não apareceu, então C é igual a zero neste nosso terceiro exemplo. Então nós temos aí, quando é que uma equação ela é completa, professor? Ela é completa quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero. Lembrando que, por definição, o coeficiente A ele já é diferente de zero. Então, para simplificar para vocês, uma equação ela é completa quando os coeficientes B e C são diferentes de zero. E quando é que ela é incompleta, professor? Ela é incompleta quando o coeficiente B é igual a zero ou o coeficiente C é igual a zero. Ou quando o coeficiente B e o coeficiente C são iguais a zero. Pode ocorrer, professor? Pode. Vou dar um exemplo para vocês. Um simples exemplo. 4x² é igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau incompleta, onde o coeficiente B e C é igual a zero. Ok, turminha? Coeficiente B e C é igual a zero. Então, nós temos aí, turminha, vamos identificar nesta equação aqui, vou colocar um exemplo aqui, turminha, para nós, um exemplo aqui de uma equação. Veja só comigo, a equação x² mais 2x menos 3 igual a zero. Identificar nesta equação os coeficientes A, B e C. Então aqui, ó, comparando aqui, turminha, vamos comparar aqui com a fórmula geral da equação segundo grau. Então vamos lá. O coeficiente A, tá aqui, ó, o coeficiente A é o que vem acompanhado do termo elevado ao quadrado. Então o coeficiente A nessa equação aqui, então nesse caso quando não aparece é 1, então vamos lá. A é igual a 1. O coeficiente B, comparando aqui, turminha, o coeficiente B é igual a 2. E comparando, turminha, o coeficiente C nessa equação aqui, ó, é o termo independente, C é igual a menos 3. Então tá aqui, turminha, os coeficientes A, B e C. Agora eu vou colocar aqui, turminha, um exemplo de uma equação de segundo grau incompleta, para nós identificarmos os coeficientes A, B e C. 2x² mais 3x é igual a zero. Então, veja só, o coeficiente A é igual a 2, porque o coeficiente A ele vem sempre acompanhado do termo elevado ao quadrado. Então, o coeficiente B é igual a 3, turminha, o coeficiente B, e o termo independente, que é o coeficiente C, como ele não apareceu aqui, ele é igual a zero. Agora veja este outro exemplo aqui, turminha. Ó, veja comigo. 3x² mais 27 é igual a zero. Então vamos comparar aqui, ó. Veja que o coeficiente A é igual a 3, pois ele vem acompanhado do termo
elevado ao quadrado. Veja que nós temos aqui um termo independente de incógnita. Então, veja comigo que aqui é o valor de ser e não o valor de B. Como o valor de B não apareceu, o termo x não apareceu, no caso o termo que não está elevado ao quadrado não apareceu, é igual a zero. E o termo independente é igual a 27. Tá aí, turminha, uma simples aula sobre conhecendo uma equação segundo grau. Este livro que eu estou utilizando como material de apoio é um livro do 9º ano, A Conquista da Matemática. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.